largura, qual as bordas, qual que é o tamanho mínimo, máximo, etc. Você quer que sempre fique visível quando você faz o gesto de rolar, se aquela bordinha vai ficar visível ou não, tá? Que é essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui do lado, aqui, ó, onde eu tô com o mouse, ou ela sempre vai ficar visível, ou ela desaparece assim quando a gente não está utilizando. Se você deixar desabilitado, ela vai ficar, vai ficar normal assim. Agora, se você colocar como true, ela nunca vai aparecer, tá? Aqui também, perdão, ela sempre vai, se você deixar esse aqui como verdadeiro, ele sempre vai aparecer. Se você deixar desmarcado, ele só vai aparecer quando realmente for utilizar, tá? Aqui também é outro sistema para quando você fizer o sistema de tentar atualizar a página, ok? E aqui algumas outras coisas mais avançadas, mas a gente não vai entrar em detalhe. E tema widgets. O que que é um tema widget? Você vai formatar um botão do jeito que você quer, vai deixar ele como padrão e você vai poder utilizar eles em todos os lugares. Por exemplo, eu gosto muito de utilizar aqui o botão, né? Esse botão aqui, a gente tem o ícone, tem várias coisas que a gente pode utilizar para deixar ele como padrão. Vou deixar aqui o botão. Eu gosto de deixar ele, é, vou dar um nome para ele e eu gosto. Opa, acho que eu peguei a coisa errada. Era para ser o botão, não um ícone. Espera aí, desculpa. Vou apagar aqui. É, aqui, ó, botão, botão default. Aí eu gosto de deixar ele com o tamanho de 200, então vem aqui ó, em widget. Width seria a largura e o height seria a altura, ok? Então vou deixar ele com 200, eu gosto de deixar com 200. E esse espaçamento interno aqui, ó, eu gosto de deixar apenas com 8, tá? Deixar com 8 porque senão ele ocupa muito espaço e não tem necessidade. Para cima e para baixo você pode adicionar também, ó, só para você entender o que eu falo, mas também não vejo necessidade. E a cor como padrão vai ficar então laranja. Você pode fazer algumas outras informações aqui, tá? Se quiser adicionar ícone também nele, por exemplo, vou deixar um ícone aqui. Se eu deixar no landing, ele vai antes da mensagem, se deixar no trailing, ele vai depois, tá? Então, eu posso adicionar esse ícone aqui também. Então, basicamente, é isso que eu quero. E o outro que eu vou criar é um icon button, ou seja, é um botão, mas que ele tem um ícone dentro dele, tá? E eu vou chamar esse de dismiss, que é basicamente para poder fazer o sistema aqui de fechar um pop-up, beleza? Eu sempre gosto de deixar ele aqui com close. Quando eu clico aqui ó, no icon e tem isso aqui, eu clico nele e ele vai aparecer todos os ícones que já tem como padrão aqui dentro do Flutter Flow, tá? E aí eu digito alguma coisa que eu acho que vai ser a referência, por exemplo, já aqui close, ou seja, fechar. Então, apareceu o xizinho aqui, eu posso clicar, ele vai aparecer aqui. Eu gosto de deixar o fill color, tudo que é fill color é quando você enche a parte de dentro aqui, tá? Então, quando você enche a parte de dentro do botão, chama fill color. Então, eu não quero que fique preenchido, eu quero que fique sem nada. E aqui embaixo eu tenho aqui as propriedades do ícone, icon properties. Então, icon properties quer dizer qual o tipo do ícone, qual é o tamanho dele e qual é a cor. Icon color, tá? Color em inglês é cor. Então, eu vou deixar ele como primary text. O primary text é a cor primária dos textos. Então, os textos vai ter sempre essa cor. Geralmente, preto quando está no tema claro e branco quando está no tema escuro, tá? Mas você pode mudar isso também. Então, deixei ele aqui como preto e o xizinho, e eu vou mudar a posição dele quando for necessário. Aqui eu não preciso fazer basicamente nada, só vou dar um save aqui. Depois vocês vão entender como a gente utiliza. E o outro item que eu uso muito, eu vou aqui em Create Widget, e depois vocês vão entender o porquê que a gente tem essa ferramenta aqui. Mas como a gente já passou, eu já vou ensinar para vocês para depois não esquecer. Eu vou criar agora um text field. Uh, text field default. Default, lembrando que quer dizer padrão, tá? Então, quando você pega um text field, ele vem dessa forma aqui, ó. Ele vem padrãozinho dessa forma. Eu gosto sempre de deixar
aqui como o, o border color, quer dizer, qual que é a cor da borda, né, dessa linhazinha ali da borda. Então, eu gosto sempre de deixar ele como primary text, para que a gente possa ver esse formato. E, e aí, para cada um dos casos, vai ter algumas coisas específicas que a gente não precisa setar agora, tá? Mas, basicamente, nesse exato momento, eu só gosto de deixar aqui, porque, por mais que seja pouco, mas às vezes tem que colocar muita coisa e acaba levando tempo. E a outra coisa que eu vou deixar aqui, no geral, eu deixo como infinito, porque eu quero que ele ocupe o tamanho todo, e depois a gente consegue ajustar isso lá também, tá? E aqui eu vou deixar um padding dele. O padding é a margem, tá? Então é a margem que os itens vai ficar dentro. Tá vendo que está colado aqui, ó? Quando eu digitar uma margem de, por exemplo, 8, ele vai dar um espaçamento. Se eu digitar 16, ele vai dar um espaçamento, tá? Isso é em pixels, tá? São a quantidade de pixels na tela. Não vou entrar em detalhes do que é pixel, dá uma pesquisada no Google aí, vocês vão saber certinho, porque senão a gente fica muito tempo também aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui. E aqui eu posso setar valores específicos para cada um dos lados, ou eu posso setar tudo de uma vez só. Quando eu clico aqui, eu seto um valor, ele vai setar o valor para todos os lados. Então, eu vou deixar aqui com 8. Então, ele já vai dar 8 em cima, embaixo e nas laterais, tá? Esse padding que seria a margem, né? Então, aqui já foi. Nesse aqui, a gente não vai utilizar agora. Aqui também o Cloud Functions é para fazer deploy de algumas sistemas de verificação automática, a gente não entra. Aqui a gente vai usar algumas coisas, são custom codes, ou seja, a gente vai poder colocar códigos aqui para poder facilitar a nossa vida. Depois eu explico melhor. Aqui eu já expliquei para adicionar as imagens. Aqui onde a gente vai chamar as APIs, que são a gente pegar dados de outra plataforma através de chamadas. Depois eu explico também. AppState a gente vai usar bastante também, eu explico depois o que significa. Aqui a gente vai utilizar um pouco delas, eu explico depois também. E é isso, tá? Então esse foi o aparato geral para a gente poder conhecer um pouco a plataforma do menu lateral. Agora, quando a gente entra dentro do projeto em si, a gente pode adicionar itens. Na programação, vocês têm que ter noção de que os itens, eles sempre são colocados em ordens de cima para baixo. E assim também funciona no geral, né? A grosso modo, ele funciona para executar as ações também. É sempre de cima para baixo, a não ser que tenha algumas exceções que você consegue executar códigos em paralelo, mas que também, no final das contas, ele vai afunilando para chegar no final da lista. Então, a programação em si, ela começa de cima para baixo, ok? Então, ela começa nessa ordem aqui. E aqui funciona da mesma forma. Conforme eu vou colocando os itens, ele vai ficando um embaixo do outro aqui na nossa widget tree, né, que eu chamo widget tree, que seria a nossa árvore de widgets. Cada um desses itens aqui é um widget, né, que seria uma, como se fosse, não sei como eu poderia traduzir para uma forma mais fácil para vocês, mas para cada um desses itens aqui a gente chama de widget, e cada widget tem uma função. Então seria itens com funcionalidades diferentes. Por exemplo, se eu pego uma página crua, ele não tem nada e não vai ter funcionalidade nenhuma. Quando eu clico nesse íconezinho aqui do lado, eu vou ter uma paleta de widgets, ou seja, de itens que a gente pode utilizar, tá? E aí, conforme a gente vai utilizando, ó, se eu colocar aqui, se eu colocar esse, se eu colocar esse, se eu colocar esse aqui, se eu colocar esse outro aqui, ele vai adicionando um embaixo do outro e você vai vendo a renderização automática aqui dentro do nosso Flutter Flow, tá? Da nossa página. Essa é uma das vantagens muito grandes da gente estar utilizando o no-code ou o low-code, né? Por quê? Porque a gente consegue ver em tempo real ali o que está acontecendo e isso ajuda bastante. E só para a gente fazer, por exemplo, essa estrutura aqui, se a gente fosse fazer um código tradicional, a gente teria tudo isso aqui de código, ó. Vale lembrar um detalhe. Uma plataforma no code ou low code não quer dizer que ela não tenha códigos. Porém, por trás de cada ação que a gente faz aqui, o próprio sistema adiciona o próprio sistema adiciona o código ali. Ou seja,
a gente coloca um botão, a gente coloca uma coluna e o próprio sistema já vai lá e cria o código. Por exemplo, você viu que eu só cliquei aqui, ó, fui adicionando e ele gera o código. Se eu clicar aqui em cima e vier em View Code, isso aqui, ó, esses códigos são um reflexo da nossa página. Ou seja, tudo isso aqui refere-se ao que eu acabei de clicar. Se eu clicar em um único item, você pode ver que o item está aqui, ó, todas as informações dele. Então, não quer dizer que um aplicativo no code não tenha código, mas ele é automatizado a inserção desses códigos. Tá vendo aqui, ó? Eu coloco aqui, eu tenho o código desta pequena página. Se fosse só para a gente escrever isso aqui, a gente já demoraria muito mais do que a gente acabou de fazer aqui, tá? Tanto para excluir, para deletar e assim por diante. Então, a gente pode ver o código ali conforme necessário. Vou tentar explicar um pouquinho de cada coisa aqui para vocês também que estão começando e não têm noção. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que ter noção que um aplicativo ele tem vários ordens ali de tree, né, para a gente colocar os elementos, e a gente tem uma ordem. E essa ordem tem algumas restrições, né? Então, por exemplo, eu não consigo colocar um item embaixo de outro se eu não tiver numa coluna. O que é uma coluna? Uma coluna é basicamente eu poder colocar itens abaixo de itens, tá? Isso é uma coluna, né? A coluna, como o próprio nome já diz, você sabe que é uma coluna, porque você sabe que você pode colocar um item abaixo do outro, tá? Se eu tentar colocar um item sem estar dentro de uma coluna, ele não vai deixar, tá vendo? Por quê? Porque, por padrão, eu só posso ter um item dentro da minha página inteira, e dentro desse item eu posso ter um item, um item, um item, um item, tá? Então, quando eu coloco uma coluna, eu posso ter mais de um item dentro desse elemento. Então, se eu tentar colocar agora, por exemplo, um texto, ele vai dizer que eu não posso. Ou eu tenho que adicionar uma coluna para colocar mais de um item, ou eu tenho que trocar. Então, eu não posso colocar um item abaixo do outro sem estar dentro de uma coluna, porque o sistema de coluna faz isso. Então, se eu vier aqui e colocar uma coluna, aí agora sim eu posso colocar uma imagem, posso colocar um texto, posso colocar um botão e assim por diante. Então, a coluna, para que você coloque mais de um item um embaixo do outro, precisa estar dentro de uma coluna, certo? E também eu posso colocar esses itens um ao lado do outro, tá? Então eu posso utilizar aqui a row. A row quer dizer linha, tá? Uma linha, basicamente. Então agora eu posso adicionar uma imagem, um texto e um botão, um do lado do outro. Porém, eu posso adicionar também uma coluna dentro de uma linha. Então, eu posso vir aqui e adicionar uma coluna. Vou colocar aqui, por exemplo, 3 textos. E agora eu quero colocar uma imagem do lado desses textos, né? Dentro dessa coluna aqui. Deixa eu diminuir. É que aqui está com o tamanho inteiro, né? Eu preciso colocar. Agora já começa a entrar a nossa regra de layout. Por exemplo, aqui, se eu coloco só uma coluna e não dou o tamanho dessa coluna, ela vai pegar o tamanho do meu aplicativo inteiro. Então, para que eu possa limitar o tamanho da minha coluna e fique ok, eu vou vir aqui, vou excluir isso aqui e vou adicionar um container. Um container, o que ele faz? Claro que se fosse para desenvolver o aplicativo sem estar explicando para vocês, seria mais rápido, tá? Mas como o intuito é mostrar e ensinar vocês, a gente vai um pouquinho mais devagar. Então aqui eu tenho, como eu disse, como colocar um container. Para que serve um container? O próprio nome dele diz, né? Conter algo. Então tudo que eu especificar um valor aqui, ó, se eu vier aqui embaixo, eu tenho o widget e o height. Tudo que eu setar aqui para o widget, que é a largura, ó, vai ver que ele aumenta, ele diminui, dependendo do tamanho que eu colocar ali, tá? Então, o tamanho que eu colocar aqui é o tamanho das coisas que vão ser contidas dentro dele. E aqui eu aumento ou diminuo a altura dele, tá? Então, se eu vier agora e colocar dentro dele só uma imagem, ele vai pegar o tamanho, a imagem vai pegar o tamanho todo dele. Porém, se eu quiser adicionar mais um item, eu tenho que, lembrando, colocar uma coluna. Lembrando que para eu adicionar mais de um item, um em cima do outro, é uma coluna e um do lado do outro é uma coluna, desculpa, um em cima do outro é coluna e um do lado do outro é uma linha, né, uma row. Então, container, aí eu tenho a coluna e agora sim eu posso adicionar, por exemplo, mais de 2 textos aqui e ele vai ficar do lado da minha imagem.
Se eu clicar, segurar e arrastar para cima, quando está laranja, é que ele vai ficar dentro desse item aqui, desse widget. Se eu ficar azul, é que ele vai ficar embaixo desse item. Então, eu vou colocar ele aqui antes da imagem. E aí eu posso, por exemplo, colocar uma descrição da imagem, alguma coisa assim. Posso colocar um botão aqui dentro, tá? Então, opa, coloquei uma imagem. A imagem também, todos os itens praticamente, eu tenho o tamanho, a largura dele, que seria o widget, e tem aqui o height, que é a altura. Então, todos eles eu posso vir aqui e mudar o tamanho, a altura e assim por diante, tá bom? Posso mudar aqui o board radius. Board radius também ele é o arredondamento das bordas, tá? Posso fazer isso individual para cada um dos lados. Por exemplo, aqui eu vou deixar com 8, aqui com 16, aqui com 4, aqui sem nada. Então você pode ver que ele vai dando esses arredondamentos para a borda. Aqui é a direção, borda superior direita, inferior esquerda e superior esquerda, tá? Então, e aqui ele já dá mais ou menos como vai ficar o arredondamento aqui. Ou eu posso clicar aqui e dar um único valor e ele vai resetar para todos os outros ali, beleza? Então vamos lá ver aqui. Eu tenho o texto padrão, que ele só vai receber uma informação, esse texto. Eu tenho a coluna que eu expliquei, eu tenho a row que eu expliquei para vocês, o container também, que é para para limitar coisas dentro dele. Eu tenho aqui a imagem que eu mostrei para vocês aqui. Vocês podem passar uma URL, né, um endereço para ela ter a imagem que você deseja. A gente vai ver isso mais para frente. Eu tenho aqui um botão, né, que ele vai ser basicamente clicável. Ó, você está vendo que agora eu comecei a ter vários itens para o lado e eu não consigo ver o aplicativo. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, adicionar uma coluna. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o Ctrl Z, Ctrl X para cortar esse item, igual a gente faz em qualquer item dentro do computador. Vou adicionar uma coluna e agora eu vou colocar Ctrl V ou Command V, se for no Mac, para a gente poder adicionar mais itens. Então, antes o botão estava aqui na lateral, eu não quero que fique aqui, eu quero que fique embaixo desse conjunto aqui, tá? Eu venho aqui, seguro ele, e vou aqui onde eu quero que ele fique embaixo e espero ficar roxo. Uma vez que ele ficou roxo, ele vai aqui para baixo. Aqui eu posso clicar no botão e ter os paddings, né, que seriam as margens. Posso aqui adicionar um 16 para cima, para que ele não fique totalmente grudado. Posso adicionar aqui várias informações, como o tamanho da fonte, por exemplo, ou a cor do texto, tá? Posso deixar a cor do texto. Eu posso vir aqui e mudar algumas informações, aí você vai clicando e testando, tá, pessoal? Que se eu for mostrar tudo para vocês, vai ficar muito longo. E então, clique, abuse, teste, depois você pode apertar Ctrl Z para desfazer. Então, não tenha medo. Ah, eu quero deixar um tamanho de 200, 250, posso mudar a altura para 60. Tudo que é widget é largura e tudo que é height é altura, beleza? Ah, qual que é a cor padrão, eu tenho isso, qual que é a elevação, que é para dar um sistema de sombreamento aqui, ó, tá vendo? Qual que é a cor da borda? Ah, vou deixar o amarelo. Então tem a cor da borda aqui, ficou muito fina. Ah, eu quero deixar uma borda mais grossa. Vou aqui do tamanho, ó. Qual que é o border, quer dizer a borda, e o width, mesma coisa, width, quer dizer a largura. Então vou deixar um 2, um 3, por exemplo. Opa, um 3, então eu consigo ver esse arredondamento. O boarding radius, que é a borda, mesma coisa, ó. Border seria a borda, radius, qual que seria o raio, tá? Vou deixar aqui, por exemplo, 16, para ficar bem redondinho. Então, eu consigo customizar muita coisa aqui. Ah, eu quero deixar aqui, por exemplo, um hover, que é quando eu passar o mouse, ele vai lá e muda a cor. Aqui dentro a gente não vai conseguir ver, mas quando a gente for testar ali, que eu já mostro para vocês, a gente consegue ver. O que mais? A gente pode habilitar aqui. Eu vou focar em mostrar só o que a gente realmente vai utilizar, tá, pessoal? Senão fica muita coisa, muita funcionalidade aqui. Tem bastante vídeo aí mostrando. Aqui eu vou mostrar uma bolinha lá quando eu estiver carregando alguma coisa. Aqui é a customização de quando eu passar o mouse, ele vai mudar a cor.
eu posso mudar aqui o ícone, né? Por exemplo, colocar um olhinho aqui só para, enfim. Ó, eu posso adicionar um olho no botão, posso escolher se é antes do texto ou depois do texto, qual que é a cor do olho, tá? Posso clicar ali, eu posso mudar aqui em cima, posso ir mudando as paletas das cores aqui, posso vir aqui e digitar, por exemplo, uma cor, ele já aparece aqui, então você pode customizar bem bacana essa informação, os itens aqui, tá? E aí, o que eu queria mostrar para vocês? Lembra, ó, se eu clicar aqui e adicionar um botão, ele veio padrão assim. Quando a gente cria aquele item customizável, aquele template dentro do nosso projeto, se a gente vir aqui nesse diamante, opa, aqui do lado, e aqui no My Templates eu tenho o meu botão, opa, mudou, perdão, veio aqui, desculpa, falei errado, que é outra coisa. Então, quando eu venho aqui no Base Elements, é os elementos que eu tenho como base, que foi que eu criei. Então, o que eu vou criar? Ó, se eu clicar agora no botão, você está vendo que ele o, já vem com o padrão dele que eu setei lá. Por exemplo, agora eu não quero que meus botões sejam assim. Eu quero vir aqui e mudar porque eu quero colocar o texto como cor primária, né? Então, eu volto em configuração aqui nas cores, no design, opa, Themes Widget, e aí eu vou clicar aqui de novo para editar. Então, eu vou clicar, eu vou estar selecionado o botão, e eu quero sempre que o text color dele seja primary text, ou seja, vai ser a cor primária do que eu escolhi aqui em cima, né? Na minha cor primária. Tá vendo aqui, ó, primary text, secondary text, você pode adicionar cor. Eu quero adicionar uma cor que não está aqui nesses itens. Então vou selecionar, por exemplo, vou pegar aqui um verde bem clarinho. E eu posso vir aqui e aí dar um nome para ele. Por exemplo, eu quero aqui verde claro. Só um exemplo, ok? Para que você tenha facilidade de só clicar e já ter a cor que você quer. Às vezes você pega de algum sistema que já tem os itens e tal. Então pode ver que já mudou a cor. Porém, mesmo eu já deixando como default alguns valores lá, eu posso vir aqui e mudar e fazer as customizações que eu quero. Eu quero mudar agora de novo como essa cor aqui, quero deixar maior. Então, não necessariamente porque eu deixei como padrão lá que eu não possa mudar aqui, eu continuo mudando. Mas só facilita com que a gente coloque o botão e ele já pegue essa estilização daquele valor que a gente setou lá, beleza? Quando a gente entra aqui nos widgets, a gente tem algumas subdivisões, né? Por exemplo, qual que é os mais utilizados. Aqui é sobre layout, quando a gente tem um card, uma list view, que é para você colocar vários itens automaticamente. A gente vai vendo isso ao longo do tempo ali. O card é para você adicionar um sisteminha de card ali para te ajudar, como se fosse colocar um cartão de crédito, essas coisas. Ele te ajuda a ter essa facilidade. Então, o ideal é que vocês vão pesquisando e vão vendo como funciona cada coisa para que vocês consigam entender melhor na prática. Não tenham medo, você vai lá e aperta Ctrl Z se der errado, alguma coisa assim. Então, teste para você ver. Então, o stack é basicamente para você colocar itens sobrepostos, né? Então, se eu vier colocar uma stack, vou colocar uma imagem, e eu quero que em cima dessa imagem eu tenha um olho, por exemplo, né? Então, vou colocar a imagem e como que eu quero? Eu quero um icon button. Por quê? Porque eu quero colocar um botão isso aqui. Porque lembra, por exemplo, aquelas aplicativos onde você passa o mouse e tem um olhinho em cima que é para você excluir a foto, ou para você ver a foto, ou para você ver informações. Então, eu posso vir aqui e colocar esse botão aonde eu quiser dentro da imagem aqui, tá? Então, eu posso fazer isso aqui. Então, eu quero colocar, por exemplo, de deletar, tá? Pode deletar. Vou tirar isso aqui. Beleza. Então agora eu posso deixar aqui em cima. Quando a pessoa clicar, eu vou fazer alguma coisa. E não, se eu não tenho uma stack, ó, se eu tentar colocar o mesmo item aqui, ó, se eu colocar a imagem e colocar o icon button aqui, ele vai ficar embaixo. Então esse é o diferencial do stack, tá? Você pode colocar itens em cima dele aqui.
Tá vendo que agora eu não consigo ver o item de baixo? Por quê? Porque a minha página ainda não está rolável. Como que eu faço isso? Quando eu tenho uma coluna, eu tenho um atributo nele que chama scrollable, ou seja, eu habilito ele aqui e agora ele se torna rolável, ou seja, eu posso ir colocando quantos itens eu quiser embaixo um do outro e eu posso usar o mouse para rolar e ver os itens abaixo, tá? Parece algo simples, né? Mas é porque a gente utiliza muito isso e é importante saber. Esse primary quer dizer qual que é a rolagem principal. Quando você não tiver mais para onde ir, qual rolagem ele vai pegar? Por padrão, ele já vem habilitado como primary. Se você vai adicionar mais de um tipo de rolagem dentro da tua página, é interessante que você escolha um deles para deixar só como primary, porque senão pode dar conflito entre eles, tá? Outra coisa que eu tenho aqui, eu vou fazer um teste e mostrar aqui para vocês. Eu vou apagar tudo isso aqui. Vou colocar um container para a gente delimitar a nossa página. Então, aqui no widget, eu posso escolher dois formatos. Eu posso escolher eu colocar a quantidade de pixels manualmente, ou eu posso escolher a porcentagem da página. Então, por exemplo, eu quero deixar 50% da página. Ele mesmo calcula quanto que é 50% da página e faz o trabalho por nós. Então, eu vou colocar aqui como 100%, que eu quero pegue toda a largura, e eu quero que deixe 100% aqui também da altura, tá? Porque é só uma página de realmente para eu mostrar para vocês uma coisa. Quando eu colocar uma coluna aqui, eu vou colocar três itens, tá? Vou colocar três botões aqui para ficar mais visível. Botão, botão e botão. A gente tem algumas configurações, padrões para cada uma desses itens com base no na coluna. Aqui nós temos o Main Axis Alignment, ou seja, qual que é o alinhamento principal dessa página, ou seja, na vertical, tá? Então eu tenho todos os itens para cima, aqui eu tenho todos os itens no meio, aqui eu tenho todos os itens embaixo, aqui eu tenho todos os itens separados igualmente, tá? Ele pega esses espaços aqui e separa igualmente para ficar certinho. Eu tenho aqui para que ele fique espaçado igualmente entre eles e deixa só um pouquinho da borda. E eu tenho como deixar ele os dois itens, os dois últimos, desculpa, os itens da extremidade nas extremidades e no meio, no meio. Claro que ele vai dividindo, se você colocar mais itens aqui, ele vai dividindo proporcionalmente ali para ficar igualmente começando das extremidades, certo? Aqui eu tenho também aonde eu quero alinhar na horizontal. Então, cross axis alignment. Se é para a esquerda, se é no meio, se é no final, ou se é para deixar ele ocupar o maior espaço possível, tá? Ah, beleza, nós temos isso aqui. E dentro da linha, nós temos isso também, tá? Uma dica que eu dou para vocês, que vocês podem precisar, é se eu clicar com o botão direito em cima de um item, eu tenho algumas opções. Por exemplo, eu tenho como duplicar um item, eu venho aqui e duplico, ele não vai deixar porque não tem nenhuma coluna acima. Eu posso inserir um novo widget, ou seja, eu posso escolher qual widget eu quero inserir aqui dentro, tá? Tenho todos esses widgets aqui, por isso que não vou passar um por um, porque senão fica muita coisa, mas eu vou dar o nome deles rapidinho aqui para vocês mais ou menos saberem o que funciona. O List View é para você pegar uma lista e ele vai te dar a replicação desses itens de forma dinâmica automaticamente. O Grid View é a mesma coisa do List View, mas você consegue definir quantos itens vai cabendo por linha. Então, por exemplo, eu quero colocar 3 itens um do lado do outro. O quarto item, ele não vai ir para o lado, ele vai cair para baixo e vai fazendo esse sistema ali igual é, por exemplo, no Instagram, né? E nos feeds normalmente, né? Então, quando você delimitar, eu quero 3 itens por linha. Na hora que chegar no quarto item, ele vai cair para baixo e vai fazer essa distribuição, tá? O spacer é para poder dar espaçamento, o divider é apenas uma linha para dividir um item, tanto na horizontal quanto na vertical. Tem vezes que, dependendo do item que você vai usar, ele só vai ter um divider na horizontal ou na vertical. Um tab bar é para você ter várias abas ali que você pode mudar entre elas. Daqui a pouco eu mostro, depois a gente vai utilizar também. Um page view a gente vai usar bastante, que é para poder fazer paginação, como se fosse uma revista, né? Então a gente vai passando os itens para o lado. Carrossel é o carrossel de imagens, para a gente poder também ir passando as imagens para o lado.
Um expansible é para poder aumentar, expandir as imagens. O wrap é para poder fazer um sistema de divisão de itens ali conforme o sistema de... Conforme você vai aumentando e diminuindo a tela, ele mesmo vai ajustando os elementos para você, tá? Daqui a pouco a gente pode ver alguns itens ali. O form validation é para você validar vários textos, né? A pessoa vai digitando, se ela não preencher, você vai lá e fala, ó, você precisa preencher isso aqui. O struggle view é para você colocar os itens do tamanho da foto que ela realmente é de forma dinâmica, né? Então, você tem uma foto na vertical, uma na horizontal, uma quadradinha, ele vai se ajustando para poder ficar dessa forma. Aqui tem uma imagenzinha que você consegue meio que entender. Flippable card, que é para você poder girar os cardzinhos ali. Sweepable stack é para você poder ir pegando um item sobreposto e vai mudando ele. Um data table é para você fazer um sistema de tabelas ali, né, mais fácil. O flex é para você colocar itens num momento na horizontal, num momento na vertical, então você consegue definir isso aí. A gente utiliza muito para deixar um aplicativo responsivo, tá? A gente usa bastante para deixar um sistema responsivo. Que mais? Aqui nós temos textos com cada parte do texto você pode adicionar ações diferentes, tá? Cadê aqui? Ah, tá, eu só minimizei. A imagem, uma imagem em formato de círculo já automático, você pode pegar só um ícone, você pode pegar um botão com um ícone, uma list tile que é você colocar um texto e tem as informações abaixo ali. Switchable List Style, esse aqui eu nunca usei, então não vou saber dizer para vocês. Video Player para você colocar e rodar vídeos. YouTube Player para você rodar só links do YouTube. Calendário para você fazer aquele efeito de clicar num botão e ele mudar automaticamente, muda também o ícone. Audio Player para você tocar áudio. Web Viewer para você ver um HTML, ou seja, uma página da internet ali dentro do seu aplicativo, através de um link ou de um código. O Static Map é para você colocar, por exemplo, a localização do seu estabelecimento, alguma coisa assim. O Google Maps tem várias funcionalidades para você adicionar um banner, ou seja, um anúncio, para você adicionar um efeito de ícone ou efeitos de modo geral dentro do aplicativo. O Blur, o Blur para deixar, entre aspas, borrado ali, tá? Transform para você redimensionar. Media Display para você ver as mídias basicamente em qualquer formato. River Animation também para dar animação, PDF Viewer para poder ver os PDFs, para você fazer o sistema de progresso, um Language Selector, um sistema de notificação, basicamente, gráficos, fazer a live, fazer um timer, para você mostrar a região onde você está com o mouse para você fazer uma ação, barcode para escanear, fazer algumas ações com código de barras, o data table eu já expliquei. Tulip é quando você passa o mouse ou clica ali, ele vai te dar uma mensagem de informação, igual quando a gente tem alguns itens ali que já mostro para vocês, quando você tem o izinho lá, se você passa o mouse ou clica nele, ele te dá a informação